Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, na segunda parte, falando da história de Horus, que é o filho de Osíris. Aliás, filho de Ísis, esposa e irmã de Osíris, e mãe de Horus. Por que não fala que ele é filho de Osíris? Porque aí na história tem uma coisa curiosa. Narram que Horus, Sete, não Horus, mas Sete, era irmão ciumento de Osíris, que era filho de Zebe e Nute. Só que Osíris era casada com Ísis, que era sua irmã, e ela é a mãe de Horus. A história nos narra que Sete, com ciúme da popularidade, do poder de Osíris, tramou um golpe contra ele, construiu um sarcófago de ouro, mandou tirar todas as medidas do tamanho do corpo de Osíris e convidou as pessoas para uma grande festa no palácio, onde ele iria dar um grande presente àquele que coubesse naquele sarcófago. Só que ele já tinha feito previamente, tirado as medidas de Osíris e sabia que só ele ia caber naquele sarcófago, porque era o tamanho especial feito para ele. Parece a história do sapatinho da Cinderela. E diz que na hora aprazada e combinada, ele convida as pessoas presentes a entrarem no sarcófago. Todos entraram, mas não cabiam, porque não eram feitos para eles. Na hora que Osíris entrou, que coube, que ficou bonito, ele fechou a tampa do sarcófago, fechou por fora e jogou no Nilo. E o corpo de Osíris, dentro daquele sarcófago de ouro, foi carregado pelo Nilo e foi desembocar no Mediterrâneo, foi sair lá perto da Síria. E conta a história que Ísis, sua esposa, sofreu muito, saiu à procura, finalmente acabou encontrando. Mas quando ela encontrou, aconteceu um outro processo. Quando Sete soube que ela tinha encontrado o esposo e o havia ressuscitado com o seu amor, ele reconquista o corpo de Osíris e o corta todos os pedaços e joga de volta no mar. E aí foi mais um sacrifício para Ísis tentar, mais uma vez, reencontrar agora não só o corpo, mas os pedaços do corpo do seu amado, querido Osíris. E ela conseguiu juntar todos os pedaços, só que ela não encontrou um dos pedaços, que foi o órgão reprodutor de Osíris. Mas mesmo assim, diz a história que ela se virou num grande pássaro, daí porque os egípcios adoram, tem verdadeira mania por aves e por pássaros, e ela sobrevoou o palácio, beijando a face do seu marido, ela conseguiu ressuscitá-lo e conseguiu engravidar dele, mesmo sem ele ter condições de engravidar. Horus é filho de Ísis, porém sem concepção carnal. Daí porque muita gente diz que Jesus teria sido uma imitação do caso de Osíris, Ísis e Horus. Observe aí a questão da trindade. Então, a história conta, a lenda, que o corpo de Osíris nunca putrefez-se. Ele não se decompôs. Continuou imortal. Só que ele governa o Egito e Osíris governa o mundo dos mortos. Ficou Horus como governante do mundo dos vivos e Osíris o governante do mundo dos mortos. E por causa dessa luta entre o bem e o mal, Sete, que foi o maldoso da história, representa a noite, a escuridão. E Horus a vida, porque Horus representa o deus egípcio do sol. E todos os dias, Horus renasce e vence a luta com Sete. Porque enquanto Sete manda na noite,
Horus manda no dia, e esse sistema de ida e volta acabou criando o princípio da metempsicose, que é a reencarnação na nossa visão. Observe, meu caro telespectador, que tudo tem uma razão de ser, tem uma origem. A lenda ainda nos conta, ou a história, que Osíris agora está sentado majestosamente no mundo subterrâneo, no Salão das Verdades, assistido por 42 assessores, um de cada um dos principais distritos do Egito, onde ali ele julga a alma dos mortos. Estas se confessam a ele, e depois que seus corações são pesados em uma balança, em cujo prato há uma pluma, recebem de acordo com suas vidas recompensa pela virtude ou pelo castigo, ou pelo pecado. Que coisa interessante. Quando você entra no Egito, no Museu do Cairo, você encontra lá um quadro, que é exatamente esse quadro retratado, onde está o juízo final, onde a deusa Maat empresta uma pena, que é colocada num prato da balança e no outro o coração do morto. Olha que questão interessante, o coração leve ou coração pesado. Se o coração for mais leve ou igual à pluma, a pessoa vai, Horus vai e entrega ali Osíris e Ísis, que estão lá esperando para recebê-lo no mundo espiritual. Se ele não, o coração dele não for leve, for pesado, ele será devorado pelo monstro que come o seu corpo e ele não chega ao mundo espiritual. Anubis é esse deus, guardião dos mortos, cuja esposa Maat empresta a pluma para que ele seja pesado na balança. Ora, Jesus fala que os puros de coração verão a Deus. Será que tem alguma coisa a ver? Será que não há uma... Eu não estou dizendo que Jesus precisa copiar. Eu estou dizendo que há uma coincidência muito interessante. Quando ele fala, aqueles que têm um coração puro, os mansos de coração, os brandos de coração, os puros de coração. Então, e eles dizem, Jesus diz lá em João 5, 28 e 29, enquanto Daniel diz, muitos dos que dormem no pó despertarão, Jesus diz, todos os que dormem no pó despertarão. Os que tivessem feito bem, para uma ressurreição de vida. Os que tiverem feito mal, olha aí, para serem julgados. Então, observem que nós vemos aí uma coincidência da questão da mitologia egípcia influenciando a cultura, a história através dos tempos. Mas não saia daí que nós vamos continuar, que esse assunto eu acho ele muito interessante para a reflexão nossa e para aquelas pessoas que acham que a Bíblia já veio prontinha, que não sofreu nenhuma influência. Eu ainda vou mostrar mais coisas. Não só Gilgamesh, o dilúvio, mas também outras coisas interessantes que você provavelmente vai ver na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí. Até já.